Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Então, qual é a força motriz na carreira de cada palestrante? Para quem não sabe o que é força motriz, só recapitulando, força motriz é qualquer força que tira um objeto da inércia. E a força motriz geralmente é muito mais forte do que a força que dá velocidade para algo. É diferente. Existe a força motriz que tira um objeto da inércia, dá movimento para ele, e existe a força de tração, que é a força que dá velocidade para algo que já está em movimento. Vou te dar um exemplo, mas não vou dar o exemplo do carro que eu já dei durante esses dias aí que vocês já viram, tá? Hoje eu vou dar o exemplo do avião, aquele bicho daquele tamanho lá que leva um monte de passageiro e voa por milhares de quilômetros. Eu não sabia disso, eu descobri isso hoje. É meio óbvio, mas eu não sabia. O avião, a maior quantidade de gasolina, de combustível, né, que o avião gasta é na hora da decolagem. Vocês sabiam? Por quê? Primeiro, o avião sai da inércia. Segundo, essa força motriz que tira o avião da inércia é tão forte que faz o negócio voar. Então é um impulso tão forte para que ele voe que a força motriz ali é uma coisa de outro nível que a gente está falando. Então o avião ele gasta muito mais combustível quando está na decolagem do que quando ele está em voo. Por quê? Porque no voo ali tá tranquilo, né? Ele tá usando até energia para planar. Então ele gasta muito menos combustível no ar e muito mais combustível na hora da decolagem. E isso porque a força motriz está atuando na hora da decolagem. Dessa mesma forma que existe uma força, um fenômeno muito forte para tirar um objeto daquele tamanho da inércia, a carreira do palestrante também é a mesma coisa. Ele precisa de uma energia muito grande para tirar a carreira do palestrante da inércia. Então o que acontece? Todo palestrante precisa de uma força motriz também. A força motriz do palestrante qual que é? A gente já falou e eu vou repetir até amanhã porque isso é muito importante, tá? Apesar de eu estar repetindo isso daqui várias vezes, a maioria dos palestrantes do mercado não sacaram isso. A força motriz na carreira de todos os palestrantes é o interesse. Quanto mais interesse as pessoas têm por você, mais você vai ser chamado para realizar palestras. Porque, gente, palestras são consequência da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. As pessoas, elas precisam ser tão interessadas por você que elas pagam para te ouvir. Então eu gosto tanto de ouvir o Cortella que eu vou pagar para esse cara vir na minha empresa. Eu quero ouvir esse cara, eu ouço ele na CBN, eu vejo os livros dele. O que ele fala me interessa. Esse é um cara que eu gostaria de ser amigo para ficar conversando com ele. Dá uma olhada nessa minha vontade. Isso tudo é interesse que eu tenho pela figura do Cortella. Então, o Cortella, durante todos esses anos de carreira dele, conseguiu gerar tanto interesse que muitas pessoas querem ouvir esse cara. Muitas pessoas pagam para ouvir ele. E é exatamente isso que nós chamamos de palestras. Recapitulando, a força motriz da carreira de todo palestrante é o interesse. Só que o interesse, ele tem 4 motores. Não é simplesmente interesse. Vamos lá gerar interesse? Beleza. Você já sabe que precisa gerar interesse e que palestras são consequência de interesse. Mas existem 4 motores que movem o interesse. Para que você consiga ter uma alavancagem na sua carreira, você precisa conseguir fazer esses 4 motores trabalhar em união. Esses 4 motores, um complementar o outro para que o seu interesse, a sua força motriz, te jogue lá para frente. E esses 4 motores são, como a gente já viu, na segunda-feira, os textos que você coloca nas suas campanhas publicitárias, no seu site, no seu Media Kit, nas suas redes sociais. Então o primeiro motor são seus textos, a sua biografia. Segundo motor, suas fotos. Ontem nós falamos sobre isso, né? A live de ontem foi sobre fotos de palestrantes. E vocês viram como é importante um palestrante ser bem representado visualmente. Antes de eu fazer a live, não sei se vocês tiveram a sensação de que tipo, a foto, qual segredo tem nisso, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão de não tem nenhum segredo de foto, o que será que ele vai falar em foto? Mas depois que comecei
comecei a falar, depois que acabou a live, na verdade, vocês viram o impacto que a foto, o impacto que essa sensação que você precisa causar visualmente nos seus clientes, o quanto isso é importante, né? Então na segunda nós falamos sobre textos, ontem nós falamos sobre fotos e hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Galera, coloca aí nos comentários qual que era os meios de comunicação antes da internet. Os meios de comunicação, vamos colocar aqui em massa. Qual que era o mais conhecido meio de comunicação em massa que existia antes da internet? Coloca aí nos comentários, tá? Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Eu tô perguntando porque os meios de comunicação de antigamente tinham um impacto e tinham uma velocidade diferente do que tem as redes sociais hoje, a internet hoje, no todo, né? Esses meios de comunicação, como eles eram? Rádio, TV e jornal, exatamente. Esses meios de comunicação tinham uma velocidade diferente do que a internet tem hoje. Eles eram mais lentos, né? Mas hoje, com a internet, as informações fluem de uma forma muito mais rápida, né? Acontece uma coisa lá na China, a gente tá sabendo aqui, de uma forma muito rápida. Antes, era rápida, sim. A TV era rápida. Beleza, mas eu precisava esperar chegar a hora do jornal para eu conseguir entender o que aconteceu. Os jornais falavam isso, mas eu precisava esperar chegar a hora do jornal na TV para conseguir saber dessa notícia. A velocidade que as redes sociais também trouxe um impacto gigantesco. Então eu tava falando sobre o Cortella agora há pouco. Vamos pegar o exemplo do Cortella. Eu tava falando sobre ele. O Cortella, eu não sei se vocês sabem, todo mundo aí conhece o Cortella, né? O Cortella, se alguém não conheceu o Cortella, coloca aí nos comentários não, tá? Pra eu saber, que aí eu explico quem ele é. Mas já supondo que vocês conhecem, o Cortella, em 1989, ele já era MBA em educação, formado em filosofia e MBA em educação em 1989. E hoje, MBA, graduação, não tem um impacto tão forte como tinha antigamente. Vocês concordam comigo? Naquela época, 1989, Cortella, MBA, ele mesmo com essa graduação, em uma época em que uma graduação simples, tá, um bacharelado já fazia muita diferença, ele já era MBA, mas ele ainda não era o Cortella que ele é hoje. Ele não tinha o impacto que o Cortella de hoje tem. Vocês já pensaram nisso? O Cortella, ele sempre foi o Cortella. Depois dá uma olhada no canal do Cortella. No YouTube tem um canal que se chama, se eu não me engano é exatamente assim, Canal do Cortella. E lá tem um vídeo de uma aula do Cortella, ele dando uma aula em uma escola municipal. MBA já, acredito que ele já era professor da PUC, mas nesse vídeo ele estava dando uma aula em uma escola municipal. Nesse vídeo, nesse trecho da aula dele, você consegue enxergar ali o Cortella mais novo, mas com a mesma sabedoria, com a mesma oratória, com o mesmo jeito de falar que é magnético de hoje. Ele já era um Cortella que era atraente de se ouvir, mas ele ainda não era o Cortella com o impacto do Cortella de hoje. E eu vi isso e eu achei muito louco. Eu fiquei pensando, caramba, mas por que será? Ele já era um Cortella com conteúdo muito forte, mas ainda não era um Cortella com impacto, com interesse em massa das pessoas. E aí eu comecei a juntar as peças e eu acredito que eu tenho uma teoria muito boa para isso. Naquela época, na época do Cortella, a velocidade da informação para ele mostrar que ele é o Cortella para as pessoas era muito menor do que é hoje, porque o que existiam eram as TVs. O acúmulo de palestras, o acúmulo de cargos, o acúmulo de estudos, o acúmulo de livros que o Cortella teve de 1989. Eu já tô falando de quando ele era MBA, não tô nem contando dos anos antes em que ele se capacitou durante todo esse tempo, tá? Então de 1989 até 2001, 2002, quando o Cortella já começou a virar destaque na mídia no geral, né? E a internet já tava se fixando no Brasil, então o impacto dele tava sendo muito grande nessa época. Durante todo esse tempo, ele ainda era um cara que tava em ascensão. Vocês conseguem ver isso? Por quê? Eu acredito que porque a velocidade dos meios de comunicação daquela época era muito menor do que a velocidade dos meios de comunicação de hoje. Hoje, se o Renato ele começar a publicar vários vídeos e as pessoas gostarem muito dos vídeos dele, a velocidade que o Cortella levou 10 anos para ter todo esse impacto, esse boom que ele teve em 2002, o Renato é muito capaz que ele tenha em 3 anos, não em 10. Porque as redes sociais, a internet é muito mais rápida do que a TV, do que os jornais, porque na TV e nos jornais naquela época tinham muitos outros assuntos. Sem contar que tinha assuntos que talvez eram muito mais interessantes do que colocar o Cortella lá para falar. A gente sabe que a TV gosta de sensacionalismo, não de cultura, né? Antigamente os meios de comunicação tinham um impacto em questão de informação, de conteúdo muito menor e com
muito menos velocidade do que a internet tem hoje. Eu dei a analogia para falar da força motriz do avião e eu queria retomar essa ideia do avião de novo. Alguém aí já viu um avião parado no ar? Um avião aqui? A gente acabou de decolar o avião. Eu nem sei se existe um veículo aéreo que fica parado no ar. Eu acho que não existe. Eu não sei se o helicóptero fica. Eu acho que não, porque mesmo ele, quando ele tá parado, ele precisa ficar subindo e descendo para se manter. Não sei. Mas eu acredito que não tenha. O avião também não fica parado no ar. Ou o avião tá subindo, ou ele tá seguindo sua jornada, ou ele tá descendo. O avião ou sobe ou desce. Ele não fica parado. Da mesma forma, acontece com a sua carreira. Sua carreira não fica parada. Não existe isso. Se você considera que a sua carreira está parada, é porque a sua carreira está em declínio. Por que eu digo isso? Ao mesmo tempo em que você está parado, tem muita gente subindo. Tem muita gente fazendo acontecer. As coisas, o mercado está se movimentando. E se você está parado, praticamente você está retrocedendo. Então, ou você está subindo, ou você está descendo. E aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Dessa vez não precisa colocar nos comentários, mas faça uma reflexão. Como está a sua carreira hoje? Está subindo ou está descendo? Não existe a opção de parado. A ideia aqui dessa live de hoje para falar sobre as redes sociais é para deixar uma mensagem tatuada na cabeça de vocês. Olha a oportunidade que vocês têm em mãos hoje. A gente já sabe, eu já falei que a internet, as redes sociais é um meio de comunicação muito mais veloz e que causa muito mais impacto do que os meios de comunicação que existem antes. Eu acabei de falar que o período, a jornada que o Cortella teve para se destacar de 10 anos aí, pode ser muito menor se vocês usarem a internet. Ao contrário dele, que não usou a internet. Não era nem o foco dele, talvez, ficar impulsionando a carreira dele como palestrante. Talvez as coisas aconteceram, foi uma consequência do interesse que ele gerou nas pessoas. Ok, mas eu acredito que se naquela época a internet já tivesse forte, é muito provável que ele tivesse estourado muito antes. Então, olha a oportunidade que vocês têm. A gente está falando de um meio de comunicação de alto impacto. A internet, as redes sociais têm um alto impacto e aqui está a oportunidade. Poucas pessoas fazem, poucas pessoas usam. Caraca, eu não consigo acreditar. É um meio de comunicação que pode te jogar lá pro alto. Mas por que poucas pessoas fazem? Eu não consigo entender isso. Eu queria trazer para vocês aqui agora os objetivos. Então a gente já sabe que a internet é um meio de comunicação veloz, um meio de comunicação de alto impacto. Vocês acabaram de ver uma oportunidade. Ué, se poucas pessoas fazem e se tem uma velocidade muito rápida, todos os outros palestrantes, como vamos supor que falam sobre um assunto que o Renato domina. O Renato fala sobre locução. Vamos supor que eles falam sobre locução também, os outros palestrantes, e eles não estão na internet. Você tá, Renato? Qual é a probabilidade? A probabilidade é que o Renato seja muito mais conhecido que esses caras. Apesar de todo mundo ter um celular na mão, apesar de todo mundo ter acesso à internet, todo mundo ter Instagram, todo mundo ter Facebook, eles simplesmente não postam. É só pegar o celular, colocar aqui e começar a gravar. Lembra? Eu não me lembro se foi na segunda, mas eu falei, tem vários assuntos que você pode falar. Então eu até mencionei a locução também. Na segunda-feira eu falei, de repente você como locutor pode postar um vídeo hoje sobre como se preparar antes de uma locução, ou postar um vídeo sobre como deve ser a voz de um locutor. Coisa simples, não precisa ser super edição, não precisa ser lindo, você simplesmente precisa estar presente na internet. Começa a fazer e depois você vai melhorando. A ideia é sempre melhorar, sempre procurar a perfeição, mas não deixe de fazer porque não está perfeito. Então pega o celular, começa a gravar. Por quê? Porque as pessoas estão na internet hoje. Antes dessa loucura acontecer, que vocês iam no aeroporto, o que acontecia? Na fila do aeroporto tava todo mundo com o celular e mexendo aqui. Não vamos falar de aeroporto, vamos falar da sua casa. Quando tá todo mundo sentado assistindo alguma coisa na TV, de repente, assistindo uma série lá no Netflix, vamos supor. Eu aposto que mesmo com a série lá na TV, tem alguém com o celular na mão. Por quê? Porque as pessoas hoje estão na internet. É o meio de comunicação mais utilizado hoje. E as pessoas estão lá com 3 objetivos. Primeiro objetivo, elas estão buscando entretenimento. Elas estão buscando um vídeo de meme, elas estão buscando saber sobre o time delas, elas estão buscando saber sobre o futebol, sobre o basquete, sobre o vôlei. Elas estão buscando se entreter
entreter na internet. Quando você ficar lá rolando seu feed no Instagram, provavelmente você está buscando se entreter, você está buscando ver alguma coisa que vá satisfazer ali o seu momento de lazer. O segundo objetivo das pessoas na internet, comunicação. As pessoas entram na internet também para se comunicar. WhatsApp, Facebook Messenger, Direct do Instagram, você está o tempo todo se comunicando. Comentários nas fotos. E eu acredito que o terceiro objetivo das pessoas na internet é onde a gente pode impactar elas. Adivinha qual é? Esse objetivo é informação. As pessoas entram na internet para se informar. E aí, vocês podem até pensar, caramba, Lucas, eu não sinto que as pessoas estão na internet para buscar desenvolvimento pessoal, como é o caso do assunto aí que o Moisés trata, né? Eu não sei se as pessoas estão na internet para buscar desenvolvimento pessoal. Eu não sei se as pessoas estão na internet para buscar motivação. Eu vou falar uma coisa para você, Hamilton. Todos os dias de manhã eu vejo um vídeo de motivação no YouTube. Eu busco essa informação. Eu busco essa mensagem para tentar me desenvolver pessoalmente. E deixa eu falar outra coisa. O que vocês estão fazendo aqui agora? Não é entretenimento, não é comunicação. O que vocês estão fazendo aqui agora é buscando informação. O que a gente está fazendo todo esse tempo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão buscando informação. As pessoas sim, estão na internet buscando informação. Lembra da teoria da garrafa, tá? Não se prende e não acha que as coisas não acontecem só para você. Na verdade, está dentro da garrafa. Você não está vendo o cenário de uma forma ampla. Então tenta se imaginar fora da garrafa e olhando o seu cenário. Então é aqui que você vai impactar as pessoas, na informação. Então vamos tentar capitular um pouco. Antigamente a gente tinha os meios de comunicação que não tinha tanta velocidade, não tinham tanto impacto quanto a internet tem hoje. Hoje a internet tem muito mais velocidade e impacto e olha, é muito mais barata. Eu acredito que esse ano, ou foi ano passado, não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto da Silva, o dono da rede escola de inglês WhatsApp, dono do time lá dos Estados Unidos, Orlando City. E aí o que acontece? Numa palestra dele, ele tava falando que ele, acho que no ano de 2011, gastou mais ou menos 30 milhões de reais com comunicação na TV. 30 milhões de reais. E isso incluía a comunicação, incluía o pagamento da agência de marketing, né, que criou todo o comercial, contratou os artistas para poder levar o comercial para TV. 30 milhões de reais. E aí ele mostrou a comparação. No ano seguinte que a gente começou a investir na internet, sabe quanto eu gastei? Eu gastei 30 mil reais. A gente tem nas nossas mãos um meio de comunicação democrático, mais rápido, com mais impacto e mais barato, para quem quiser investir nisso também. Então a gente tem a internet e a internet pode fazer a sua carreira, em vez de ser 10 anos de jornada, como foi a do Cortella, ser uma carreira de 3 anos de jornada. E aí o que acontece, pessoal? As pessoas estão na internet para buscar entretenimento, comunicação ou informação, que é geralmente onde a gente que está falando algum assunto que possa interessar as pessoas, como eu tô falando hoje e tá interessando a vocês, aqui que a gente vai pegar, sabe? Na parte da informação. E aí vocês me fazem a pergunta, beleza, Lucas, já entendi, a internet é importante, preciso estar lá, mas por onde eu começo? Como vocês começam? A primeira dica que eu daria para vocês, conheçam o público de vocês. Antes disso, eu vou até falar para vocês um caso da Motivação Palestras. Durante muitos anos, a gente meio que rasgou dinheiro investindo no Facebook, no Instagram, no Google, se comunicando para empresas. Então, se vocês forem lá no canal do YouTube da Motivação Palestras, vocês vão ver lá dezenas de vídeos meus falando para empresas. Então, se você quer ir um palestrante para falar na sua empresa e tal, eu tava me comunicando para empresas. Há alguns meses atrás, a ficha caiu para mim de que a gente não tem que se comunicar para empresa. Nós devemos nos comunicar para pessoas. O Moisés, ele fala sobre motivação e desenvolvimento pessoal. Sabe qual seria a minha sugestão, Moisés? Que você falasse para uma pessoa específica sobre como a motivação e como o desenvolvimento pessoal pode agregar a vida dela. Então, na internet, isso eu tô falando nas suas redes sociais, você não vai ficar falando para empresas, você vai ficar falando para pessoas. Sabe por quê? Porque o gerente de marketing, o gerente de RH que contrata vocês para ir lá num evento corporativo, numa palestra, ele é o quê? Ele é uma pessoa, ele não é uma empresa. E se ele se atraiu por aquele conteúdo que ele viu na internet seu, ele vai querer te levar para uma palestra, porque ele se interessou. Lembra da nossa força motriz? Você chamou o interesse dele. Como você despertou o interesse dele? Por meio da internet, por meio das suas redes sociais. Olha só, se você pega o seu Media Kit, a gente falou bastante sobre Media Kit essa semana. Se você pega o seu Media Kit e você manda o seu Media Kit para um gerente de marketing, você pode ter a possibilidade de interessar aquele cara ou não. Mas se você posta um vídeo seu na internet e esse vídeo
é sensacional, esse vídeo entrega muito conteúdo valioso seu e você posta na internet, não é como um Media Kit que você vai impactar uma pessoa. Esse vídeo ele pode impactar milhares de pessoas. Você consegue entender esse impacto que a internet tem? Na verdade, você gasta muito menos energia atuando na internet do que mandando um Media Kit. Então vamos supor, você está fazendo uma prospecção de clientes e agora você vai mandar o seu Media Kit para 100 clientes. Imagina, pegar o seu Media Kit, abrir 100 e-mails, escrever 100 e-mails e enviar esses 100 e-mails. Ou até mesmo pegar lá uma ferramenta de e-mail marketing, você vai precisar cadastrar os 100 e-mails. Você vai precisar importar os 100 e-mails para lá, para poder mandar o seu e-mail para todo mundo. Ou seja, uma maior quantidade de energia. Agora, se você simplesmente grava um vídeo e posta esse vídeo na internet, esse vídeo ele vai alcançar de uma forma muito menos trabalhosa e muito mais forte uma quantidade muito maior de pessoas do que o seu Media Kit alcançaria. E é uma oportunidade que você está dando para a pessoa dela despertar. Não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém tenta vender alguma coisa pra gente, a gente meio que resiste a entrar no jogo do vendedor, vamos colocar assim. Então, de repente, alguém um dia chegou pra você e quis vender uma almofada. Chegaram e quiseram te vender uma almofada do Mickey. O que que você faz? A primeira coisa que a gente faz quando tá sendo abordada por um vendedor é colocar um escudo na frente. Vendedor tá ligado a escudo, a gente já põe um escudo, entendeu? A gente já coloca um pé pra trás. Mas quando o vendedor consegue colocar os benefícios, consegue colocar as dores que aquele produto vai curar antes de vender para você, e sem você perceber que ele está vendendo para você, você vai abraçar a ideia de uma forma muito mais fácil. E depois, quando você vender aquilo, vai ser muito mais fácil vender do que se você tivesse oferecido de primeira. É isso praticamente que você faz com os seus conteúdos. Se você posta todos os dias conteúdo na internet, quando você precisar vender as suas palestras, vai ser muito mais fácil, porque você vai ter um impacto maior na internet. E se você tem um impacto maior na internet, as pessoas vão aceitar o seu conteúdo de uma forma muito mais fácil. Vamos supor que tem uma pessoa que não te conhece, beleza? Então ela não foi impactada pelo seu conteúdo. Então, pegando esse exemplo agora. Mesmo assim, o conteúdo que você tiver na internet vai te beneficiar. Por quê? Tem eu e tem o Moisés. E nós dois falamos sobre motivação. E eu sou um cara que eu não posto nada na internet. O Moisés é um cara que todo dia posta vídeo lá no Instagram dele. Nós dois mandamos o nosso currículo, o nosso Media Kit para um cliente. O cliente, se ele se interessar por nós dois, ele vai entrar no nosso site. Os dois têm site? Tem, beleza. Ele vai entrar nas nossas redes sociais e ele vai olhar que a minha rede social não tem conteúdo. A do Moisés tem. E de repente o último conteúdo que o Moisés postou é um conteúdo que o cliente assistiu e que agradou muito ele. Ou seja, ele já decidiu quem vai contratar. Entendeu? Então o impacto não tem pontos negativos em postar na internet. Uma ferramenta que tem muito impacto e poucas pessoas fazem. Vocês precisam fazer isso. E a ideia é que vocês postem um vídeo por dia, galera. Por que eu digo isso? Porque se, por exemplo, eu de novo e o Hamilton, nós postamos vídeos sobre liderança. Nós falamos sobre liderança. E eu posto um vídeo a cada semana. O Hamilton posta todos os dias. No final de um mês, eu vou ter 4 vídeos, enquanto o Hamilton tem 30. No final de 2 meses, eu vou ter 8 vídeos, enquanto o Hamilton tem 60 vídeos. 60 comparado a 8. Ao longo de 6 meses, dá para comparar? Ao longo de um ano, dá para comparar? O impacto que o Hamilton vai causar na internet vai ser muito maior que o meu impacto. E se a gente sai do mesmo patamar, ele vai chegar na linha de chegada muito mais rápido do que eu. Porque quanto mais conteúdo sobre você dissemina na internet, mais impacto você causa nas pessoas. Existem efeitos colaterais dos vídeos na internet. Então, eu acabei de falar, quanto mais vídeos você posta, mais impacto você tem. Então, sua presença online te retorna impacto. Ela não retorna só interesse e palestras fechadas, tá? Ela aumenta o impacto que você gera. O que ela aumenta mais também? Ela aumenta presença na internet com vídeos, com conteúdo, blog e tal. Não é só redes sociais, o nosso tema hoje é redes sociais, mas blog também é presença online. Te dá impacto, te dá autoridade. Então, você vai ser uma pessoa que causa mais impacto numa quantidade maior de pessoas. E se você causa maior impacto numa quantidade grande de pessoas, automaticamente, consequentemente, o que você vai ser? Você vai ser uma autoridade no assunto. É por isso que tem tanto perfil no Instagram de super famosos. Gabriela Pugliese, que entrou numa polêmica algumas semanas atrás, de tanto postar conteúdo, de tanto falar sobre o assunto, ela era uma referência aí no setor de fitness, né? Saúde, fitness. Ela era autoridade nisso. Mas por quê? Ela tava todo dia. Gente, não confunda, não ache que essas pessoas do Instagram, do YouTube, do Facebook acabam sendo famosas por ter muitos seguidores. Não tem nada a ver. Tem um monte de ferramenta
aí na internet que te ajuda a ganhar seguidores. Se você colocar dinheiro no Facebook, você vai ter um monte de curtidas. Eu garanto que se você colocar lá R$50 no YouTube, amanhã você já aumenta aí 200, 300 pessoas no seu Facebook e no seu Instagram. A questão aqui não é quantidade de pessoas te curtindo e te seguindo. A questão aqui é a quantidade de conteúdo interessante que você entrega. Porque a Pugliese, por exemplo, tinha várias pessoas que se interessavam no conteúdo dela. E essas pessoas que se interessavam no conteúdo dela falavam para outras pessoas sobre quem era a Pugliese. Você vê que parece uma quimera? Vocês sabem o que é uma quimera? Aquele animal mitológico lá grego, da mitologia grega? A quimera, não sei se vocês conhecem, era um ser mitológico que você cortava a cabeça dela e nascia duas cabeças no lugar. A Natália falou que não conhece, mas ela conhece, que tem no desenho do Hércules. Cortava uma cabeça, nascia duas cabeças no lugar. Você cortava outra cabeça, nascia mais duas. Então era uma coisa que se multiplicava. Eu acredito que o seu impacto na internet é como uma quimera também. Então a gente tem o efeito quimera a partir do momento que você começa a postar conteúdo. Porque se eu gosto do conteúdo do Marcelo, se eu gosto do conteúdo do Moisés, se eu gosto do conteúdo do Hamilton, do Renato, eu vou falar para outras pessoas. E outras pessoas vão querer entrar no perfil do Renato. E essa pessoa que entrou vai falar para outra, vai falar para outra. Você tá vendo que acaba virando uma quimera, um efeito quimera? O impacto que você gera vira um boca a boca e você começa a virar cada vez mais uma autoridade, tá? Então o aumento de impacto gera autoridade e também gera dados. Então eu vou falar para vocês, se tem palestrantes que não se importam tanto com vídeos na internet, que não posta tanto conteúdo na internet, eu vou falar para vocês que tem muito menos que se importam e gerenciar os dados deles. Essa semana, em alguns momentos, eu falei para vocês, a Motivação Palestras tem 4 anos no mercado de palestra. 4 anos! E a gente já tá hoje num nível igual, para ser modesto, tá? No nível igual ao de empresas que já tem 10, 15, 20 anos no mercado de palestras. Por que eu falo isso? Porque eu sei, eu converso com eles. Eu já fui convidado por concorrentes para ir lá na empresa deles e conversar sobre o que a gente faz nas redes sociais, o que a gente faz na internet. Eu tô falando tudo isso daqui para vocês, não é porque eu tô dando dica, é porque eu usei e deu certo para mim, entendeu? Eu sou um cara apaixonado e louco por dados. Dos 4.000 clientes que a gente já atendeu na Motive nesses últimos anos, eu tenho os dados de cada um. Eu sei de onde cada um veio. A partir do momento que você começa a gerar impacto na internet, se você começa a pagar pelos seus anúncios, você começa a ter dados. Você sabe de onde está vindo mais visualizações suas. Olha que interessante isso. E é por isso que eu falo que vocês precisam juntar dados. O insight principal de hoje é junte dados. Porque olha que interessante. Você começa a colocar vídeos na internet e você começa a planilhar. Você pega uma planilha lá de Excel e começa a colocar os resultados dos seus vídeos. Então, de repente, tem um vídeo seu que você vai verificar os resultados e você viu que de 100 pessoas que assistiram o seu vídeo, 70 pessoas vieram de Alagoas. Tem alguma coisa aqui. O que eu falei nesse vídeo que interessou pessoas de Alagoas se eu tô colocando esse vídeo para o Brasil inteiro assistir? A gente começa a perceber oportunidades. Se você de repente for divulgar suas palestras, se você for fazer uma campanha de prospecção, aonde que você vai fazer uma campanha de prospecção depois de saber disso? No Rio de Janeiro? No Amazonas? Não, você vai fazer em Alagoas. Por quê? Não é porque você acha, porque agora você sabe que lá em Alagoas tem um potencial interesse pelo que você fala. Ou seja, dados é o suprassumo de um palestrante estratégico. Então, se você quer ser um palestrante estratégico, junte dados. E eu sei que falar sobre postar vídeo na internet, juntar dados, fazer planilha, parece uma coisa que gasta muito tempo, mas não é. É meio duro isso que eu vou falar, mas é aquele ditado clichê. Tempo é questão de prioridade. Então, depois de eu passar isso daqui para vocês, eu espero de coração que vocês tomem a internet como prioridade, porque a ideia é que seja antes feito do que perfeito. Se você quiser uma coisa perfeita, você vai gastar lá 3 horas fazendo seu vídeo. Se você quiser começar a gerar impacto na internet, tem vários aplicativos de vídeo nas redes aí que você pode baixar pelo Android, você pode baixar
baixar pelo seu iPhone. Tem vários aplicativos que vão te ajudar a fazer você mesmo fazer a edição do seu vídeo. Ah, Lucas, não sei fazer a edição do meu vídeo. YouTube. No YouTube tem vários tutoriais te ensinando a usar os aplicativos que você pode baixar de graça. Ah, não quero fazer edição. Tá bom, é só pegar seu celular e em 5 minutos você fala. Cara, você não é especialista sobre o seu tema? Há quantos anos você está estudando sobre o tema que você domina? Por exemplo, o Moisés, se eu não me engano, ele falou que já tinha uma experiência de mais de 10 anos no mercado de palestras. Ô Moisés, 10 anos no mercado de palestras. Me diz aí, o tanto de assunto que você sabe, o tanto de assunto que você domina, é muita coisa. Com certeza, é muita coisa. Com certeza, é tanta coisa que não dá para falar em 1h30 de palestras. Fatia esse negócio. Fala de pedacinhos, mas grava um vídeo de 5 minutos a cada dia. O YouTube é tão fácil de postar que é só você pegar seu celular, gravar, apertar 3 botões, colocar o título do vídeo e já tá lá no seu canal do YouTube. Esse mesmo vídeo você pode jogar no seu Instagram, você pode jogar no seu Facebook. Então a ideia é você gerar impacto na internet. A presença online te traz impacto, te traz autoridade e te traz dados. Então a intenção de todo esse trabalho que vocês fazem na internet é o quê? Eu tenho certeza que seria um dia maravilhoso, um almoço maravilhoso se eu chamasse o Moisés para almoçar comigo e falar sobre a história dele. Se eu chamasse o Renato, o Hamilton, se eu chamasse o Marcos para falar sobre a história de vocês, o Silvio para falar sobre a história de vocês. Eu tenho certeza que seria um almoço maravilhoso e um almoço que me inspiraria. Sabe por quê? Porque vocês têm histórias que inspiram. E palestrantes, na maioria das vezes, são pessoas magnéticas, são pessoas que é legal estar do lado. Mas o que acontece é que vocês não, né? A maioria dos palestrantes, vocês não conseguem espelhar esse eu offline, esse eu gostoso de conversar, esse eu que todo mundo quer almoçar, para um eu online. A ideia é que com os vídeos, o seu eu online seja tão atraente, tão interessante quanto o seu eu offline. Então esse é o objetivo, pessoal. Se vocês não estão na internet, vocês não estão gerando impacto. Se vocês não estão na internet, eu só vou saber quão maravilhoso é conversar com Moisés quando eu tiver a oportunidade de conversar com ele. E eu não sei se eu vou ter uma oportunidade de conversar com ele. Uma empresa nem sabe quem é o Moisés. Eu que conheço você, Moisés, que você tá na nossa live aqui todos os dias, que a gente conversa pelo direct. Eu que conheço vocês, que vejo as postagens de vocês. Eu não sei quando vou ter a oportunidade de conversar com vocês. Imagina uma empresa que nem sabe quem é vocês, nunca ouviu falar de vocês. Vocês podem manipular isso. Vocês podem manipular isso colocando o eu offline de vocês na rede, online, por meio dos vídeos, por meio dos conteúdos de vocês, tá bom? Eu imagino que de repente possa surgir uma pergunta na cabeça de vocês. A pergunta é: e se eu não fizer nada disso? E se eu continuar na inércia? E se eu continuar sem tempo? Ou seja, sem prioridade para colocar o meu eu online? Vocês lembram que o resultado da presença online de vocês é vocês estarem impactando pessoas, vocês virarem autoridades e vocês gerarem dados. Eu falo o seguinte: se vocês não fizerem, então, e se eu não fizer? Se vocês não fizerem isso, pode ser que o seu concorrente esteja fazendo. Eu vou falar uma coisa para vocês e eu me sinto feliz de falar isso. Eu dou graças a Deus que os concorrentes da Motivação Palestras não deu importância para a internet, porque só por causa deles a gente conseguiu alcançar um patamar muito alto de uma forma muito rápida. Eu agradeço, concorrentes, por não ter entrado na internet. Vocês me ajudaram. Eu vou falar uma coisa para vocês: o concorrente de vocês pode estar falando a mesma coisa de vocês. Então, e se eu não fizer, Lucas? Seu concorrente, uma hora ou outra, vai falar a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Então, para que esperar o concorrente de vocês falar isso? Não espera. Seja você a pessoa que vai falar isso para os seus concorrentes, galera. Internet, esteja na internet. Se você estiver impactando pessoas, mais pessoas vão te conhecer e mais pessoas vão te ver como autoridade. Se vocês estiverem sendo vistos como autoridade, maior é a chance de vocês fazerem palestras, maior é a chance de vocês alcançarem mais pessoas no Brasil, maior a chance de vocês lançarem livros, maior a chance de vocês serem convidados para ir no Bial, na Fátima Bernardes, no Danilo Gentili. Quanto mais autoridade, mais as pessoas querem saber quem é você. Então o efeito quimera, ele acontece aqui. A partir do momento que você gera
autoridade. Então agora trazendo a força motriz para esse nosso cenário aqui, você precisa fazer vídeos para gerar impacto. Então a força motriz vão ser os seus vídeos. Se você não fizer vídeos, você pode até gerar impacto, mas vai ser numa velocidade muito fraca, tá? Um vídeo por dia. Esse é o desafio que eu deixo para você. A partir do momento que vocês fazem vídeo e geram impacto, vocês começam aos poucos a ganhar autoridade. Uma coisa que eu ouvi esses dias eu achei bem interessante para os ansiosos aí de plantão, um vídeo ele só começa a gerar resultado para você depois de 18 meses, 1 ano e meio. Então não façam um vídeo hoje e achem que daqui a 2 meses, a semana que vem, as pessoas vão começar a elogiar e vão começar a chamar vocês para fazer palestra. Cara, a gente tá falando de palestrante estratégico, não de palestrante mágico. Não é num toque de mágica que as coisas acontecem. Então a questão é você esperar, você fazer pra coisa acontecer. Não você esperar as coisas caírem do céu pra você. Nem pipa que cai do céu, na verdade, cai no seu colo. Não sei se vocês soltavam pipa na época de vocês, né? Mas a pipa não cai no colo. Até a pipa você precisa correr pra buscar ela. Então não espera as coisas caírem no colo de vocês. Façam vídeos pra gerar impacto. Espera esse impacto maturar. Enquanto isso, vá fazendo mais vídeos. Porque daqui a 18 meses, quando vocês começarem a ter impacto e as pessoas entrarem no canal de vocês, elas vão ver todo o conteúdo que você gerou durante todo esse tempo, beleza? Então, o impacto gera autoridade. Autoridade vai gerar interesse. Olha a nossa força motriz, interesse. Quanto mais interesse as pessoas tiverem sobre você, maior vai ser o efeito quimera. Vamos falar para outras pessoas. Quanto mais tiver o bafafá, foi isso que aconteceu com o Rick Chester, aquele palestrante lá que vendia água em Copacabana. Muitas pessoas começaram a falar dele, foi levado lá para ser garoto propaganda nas Casas Bahia, garoto propaganda do Santander. Ano passado ele foi um dos palestrantes mais contratados do Brasil, porque o efeito quimera foi muito grande. E depois, a partir do momento que você começa a gerar dados, você começa a ter inteligência de mercado. E se você tem inteligência de mercado, você jamais vai viver pelo acaso, porque você vai saber exatamente onde atirar. Você vai saber exatamente aonde você tem que colocar toda a sua verba de Google AdWords. Em Alagoas, se Alagoas é da onde vem o maior número de fechamentos seus, e você sabe disso por meio de dados, então é lá que você vai colocar o seu dinheiro, vai colocar suas fichas. Espero que vocês tenham anotado. Eu já falei que essa é uma live que você não venha desarmado para essas minhas lives. As próximas lives que eu fizer, pessoal, não venha desarmado, venha com papel e caneta, porque eu fico louco aqui falando sobre essas coisas e depois eu não consigo me lembrar, não dá para eu recapitular não. Então anota aí. Temos uma pergunta que foi do Renato. Ele perguntou entre LinkedIn, Facebook e Instagram, qual deles ele deve começar ou ele deve priorizar? A minha sugestão é que você colocasse em todas. Você já vai fazer o vídeo, é só postar em todas as redes sociais. Posta o mesmo vídeo em todas. Às vezes o cara que tá no LinkedIn não tá no Facebook. E se você postasse só no Facebook, esse cara do LinkedIn não seria impactado. Então, como não tem restrição e você já fez o vídeo, eu postaria em todas. Mas se você tiver algum tipo de limitação pessoal, tá? Por algum motivo que eu desconheço, você não consiga postar em todas, vai de acordo com a sua estratégia. Então, de repente, no LinkedIn tem mais gerentes de RH, é mais business o negócio. Se o seu assunto, se o seu tema de palestra for mais business, então talvez seja interessante postar no LinkedIn. Mas a minha resposta principal seria, posta em tudo que é lugar. Vamos alcançar todas as oportunidades que a gente tem. Walter falou, só de voador aulas, sempre show. É como eu falo, né? Tem muito curso por aí que não ensina o que eu tô falando nessas aulas, porque eu tô vivendo o mercado, eu tô indicando palestrantes para os nossos clientes, para empresas todos os dias. Então, isso daqui, nada do que eu falei nesses 3 dias de lives foram coisas que eu achava, foram todas coisas que eu fiz. Silvio, ele perguntou sempre o mesmo vídeo em várias redes? Isso aí, Silvio, o mesmo vídeo em várias redes. Como eu disse, às vezes o cara que tá no LinkedIn, ele não tá no Facebook. E se você não postar lá, você acaba não pegando o cara do LinkedIn. Então, eu não vejo contras, eu só vejo prós em a gente postar em todas as redes, entendeu? E aí, mais pra frente, depois que você pegar uma gordura e tiver feito um monte de vídeos, você pode até revezar, embaralhar esses vídeos. Então, postar um vídeo na segunda no Facebook e um outro vídeo, esse mesmo vídeo, você em vez de postar na segunda no LinkedIn, você postar na sexta. A partir do momento que você tiver uma gordura, uma quantidade grande de vídeos, conseguir fazer vários vídeos, você vai conseguir embaralhar e vai passar a impressão para as pessoas de que você posta conteúdo diferente
diferentes nas diferentes redes sociais. Então, galera, antes de acabar aqui, então nas redes sociais, frequência é melhor que excelência, antes feito que perfeito. Exatamente, Moisés. Antes feito que perfeito. Se tá mais ou menos o seu vídeo, você postou, mas você fez, você já saiu na frente de alguém que não fez. Você só não pode fazer alguma coisa que literalmente queime seu filme. Então, você não vai fazer uma live, um vídeo de samba canção. Isso é óbvio, né? Antes feito do que perfeito. Só que o seu feito precisa ser o mais perfeito que você consegue nesse momento, beleza? Essa é a regra. Hamilton falou muito obrigado pela entrega, tá sendo muito importante. Valeu, Hamilton. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, muito obrigado. E ó, fica a dica, hein? Tchau, tchau.